A Espanha é sinônimo de festas vibrantes, como a La Tomatina e as feiras de Sevilha, com suas danças de flamenco e trajes típicos. É também terra da imponente Sagrada Família, em Barcelona, e do Museu do Prado, em Madrid, lar de obras inestimáveis. E quem pode esquecer das tapas, paellas e vinhos que fazem da gastronomia espanhola um verdadeiro deleite? Mas você já parou para refletir se toda essa beleza e alegria refletem a vida de todos os cidadãos do país? Ou será que a realidade é muito mais dura do que os guias turísticos contam? Hoje, o belo mundo te leva a explorar essa faceta pouco divulgada. Preparado para descobrir um lado sombrio, porém real, dessa terra de tantas culturas, sabores e histórias milenares? Número 1. Localização e dados geográficos. No extremo sudoeste da Europa, a Espanha ocupa uma posição estratégica na Península Ibérica, com fronteiras compartilhadas com Portugal, Andorra e França, além de apenas 14 quilômetros de separação do Marrocos pelo Estreito de Gibraltar. O país conecta continentes e culturas. Com 500 mil quilômetros quadrados, a Espanha não é o maior país europeu, mas é um dos mais diversos. No norte, a Espanha verde encanta com montanhas densas e chuvas constantes, enquanto no sul, a Andaluzia exibe paisagens áridas e verões escaldantes. O centro é dominado pelas planícies da Meseta Central, e o litoral mediterrâneo oferece praias douradas e cidades vibrantes como Barcelona e Valência. As Ilhas Baleares e Canárias adicionam mais charme, com festas em Ibiza e vulcões em Tenerife. A capital, Madrid, no coração do país, mistura história e modernidade, enquanto o sul, com sua forte influência mourisca, transporta para outro mundo. Com invernos frios nos Pirineus, verões intensos no sul e a brisa mediterrânea na costa, a Espanha oferece uma diversidade incrível de paisagens e climas. É muita diversidade em um só lugar. Número 2. História. Agora que já conhecemos a geografia da Espanha, é hora de mergulhar na história. E que história? Estamos falando de um território que viu de tudo: romanos construindo cidades, mouros transformando a arquitetura e cristãos unificando reinos em nome da reconquista. Cada um deixou sua marca, criando o mosaico cultural que conhecemos hoje. Foi daqui que partiram os navios patrocinados pelos reis católicos. Cristóvão Colombo só conseguiu chegar às Américas graças a esse apoio, e as riquezas que cruzaram o Atlântico financiaram catedrais e palácios que ainda impressionam o mundo. Mas nem só de conquistas viveu a Espanha. No século XX, o país enfrentou tempos sombrios com a Guerra Civil, entre 1936 e 1939, seguida pela ditadura de Francisco Franco, que durou até 1975. A redemocratização trouxe modernização e avanços sociais, mas os desafios persistem. Problemas estruturais, como disparidades entre regiões ricas e pobres, ainda pesam. A crise habitacional e os aluguéis elevados dificultam a vida em grandes cidades, enquanto as taxas de desemprego continuam afetando jovens, imigrantes e mães solteiras. Esse contraste pinta um retrato claro: um país que brilha no cenário internacional, mas onde muitas famílias enfrentam dificuldades diárias. E é sobre isso que falaremos agora. Número 3. Pobreza. Quando se pensa em pobreza, dificilmente países europeus vêm à mente. E claro, a Espanha não costuma ser o primeiro nome que surge. Mas a realidade é que muitas famílias no país vivem no limite, equilibrando-se na corda bamba. Regiões turísticas como Barcelona, Valência, Bilbao e Sevilha são famosas por suas belezas e por atraírem milhões de visitantes todos os anos. Contudo, a renda gerada pelo turismo nem sempre se traduz em uma qualidade de vida justa para todos. Há cerca de 12 anos, a ONG Intermon Oxfam lançou um relatório que causou alvoroço na União Europeia. O documento previa que, até 2025, aproximadamente 25 milhões de europeus seriam empurrados para a pobreza,
caso as políticas de austeridade continuassem. Desse total, 8 milhões seriam espanhóis, representando 1/3 dos novos pobres do continente. O relatório, chamado A Armadilha da Desigualdade, foi duramente criticado e até desacreditado por líderes na época. No entanto, as previsões começaram a se concretizar. Um estudo recente da Fundação Caritas Foessa, uma organização que monitora a exclusão social na Espanha, revelou números alarmantes. Segundo o relatório, cerca de 9.400.000 pessoas estão à beira da pobreza, enquanto 4.300.000 vivem abaixo da linha da pobreza oficial. Para contextualizar, em um país com mais de 47 milhões de habitantes, isso significa que quase 1 em cada 5 pessoas luta para pagar contas básicas, como aluguel e alimentação. E quem são essas pessoas? Número 4. Grupos afetados. Você sabia que, em alguns momentos, o desemprego juvenil na Espanha já passou de 40%? Imagine só. Quase metade dos jovens com menos de 25 anos sem conseguir uma vaga no mercado formal. Por mais que os números tenham melhorado nos últimos anos, a situação ainda está longe de ser confortável. Muitos acabam recorrendo a trabalhos temporários, com salários baixos e sem qualquer estabilidade. Mas não são só os jovens que enfrentam esse cenário. Mulheres que criam filhos sozinhas vivem uma verdadeira maratona para equilibrar trabalho e vida familiar. Com o alto custo de creches e escolas particulares e a falta de vagas em instituições públicas, muitas acabam presas a empregos precários ou horários reduzidos. Os imigrantes também não ficam de fora dessa lista. Validação de diplomas, barreiras com o idioma e preconceito dificultam o acesso a empregos dignos, forçando muitos a aceitar ocupações mal remuneradas ou informais. E aí vem a questão da moradia. Para quem está desempregado ou subemprego, pagar o aluguel nas grandes cidades vira um desafio quase impossível. Os preços elevados empurram essas pessoas para bairros afastados ou até mesmo para ocupações irregulares em regiões esquecidas pelas autoridades. Combinando tudo isso, fica fácil entender como milhões acabam vivendo em uma espécie de Espanha invisível, lutando para sobreviver à margem das grandes cidades. Número 5. O pesadelo do aluguel e dos preços dos imóveis. Por que tantas pessoas na Espanha dividem apartamentos apertados ou moram em quartos minúsculos? A resposta está no problema habitacional, um dos principais fatores de desigualdade social do país. Segundo a Fundação Caritas Foessa, 1 em cada 4 famílias é diretamente afetada pelo aumento exorbitante nos preços de aluguéis e imóveis. Isso significa que cerca de 6.800.000 pessoas caem abaixo da linha da pobreza quando os custos de moradia são descontados da renda. Em cidades como Madrid e Barcelona, a situação é ainda mais dramática, com essa taxa saltando para 50%. Os valores são assustadores. Um pequeno estúdio em bairros populares pode custar 1.200 euros ou mais por mês, enquanto o salário mínimo é de apenas 1.134 euros. Quem não consegue pagar esses preços migra para bairros periféricos, onde os aluguéis também estão subindo. A turistificação urbana, impulsionada por aplicativos de aluguel de temporada, força famílias que vivem há gerações em um bairro a sair, perdendo laços comunitários e, muitas vezes, empregos locais. Nos novos bairros, a realidade não é melhor. Serviços públicos precários, transporte insuficiente e a sensação de abandono dominam o cenário. É quase como se existissem duas Espanhas vivendo lado a lado. A visível, vibrante e turística, e a invisível, onde o custo de vida é um fardo difícil de carregar. E só um aviso: nós sabemos que qualquer país enfrenta desafios e nosso objetivo aqui não é desmerecer a Espanha, e sim mostrar o outro lado da moeda com respeito e clareza, assim como fizemos no vídeo de Hong Kong, onde mostramos uma realidade desconhecida para muitos. Você sabia, por exemplo, que em Hong Kong centenas de milhares de pessoas vivem em caixões ou gaiolas? Essa realidade triste e muito mais você encontra no documentário completo
o lado sombrio de Hong Kong, que tá imperdível. Por isso, não deixe de ir conferir. Agora, voltando à Espanha, que tal explorarmos um pouco mais esses lugares invisíveis? Número 6. Cañada Real. Em Madrid, a capital espanhola, não faltam símbolos de opulência. A Gran Via, com suas luzes vibrantes, a histórica Puerta del Sol e o sofisticado bairro de Salamanca. Mas, a poucos quilômetros desse cenário de cartão postal, existe um contraste brutal. A Cañada Real, uma das maiores ocupações irregulares de toda a Europa. Com cerca de 14 quilômetros de extensão, essa área abriga milhares de pessoas em condições de extrema vulnerabilidade. Curiosamente, a origem do nome vem das antigas rotas rurais usadas para mover rebanhos entre pastagens. Com o passar das décadas, essas trilhas deram lugar a moradias informais, construídas por famílias que não tinham como arcar com os altos custos de aluguel no restante da cidade. O problema? Planejamento urbano praticamente não existe. Infraestrutura básica, como saneamento e fornecimento confiável de energia elétrica, é um luxo para muitos moradores. Em várias partes da Cañada Real, quedas de energia são tão comuns que dias inteiros no escuro viraram rotina. Mas, como se não bastassem as dificuldades diárias, a região também carrega um estigma pesado. Ela é frequentemente retratada nas manchetes como um lugar associado a atividades ilegais ou conflitos, o que só aumenta a marginalização. No entanto, quem vive ali vai muito além desses rótulos. A Cañada Real é composta por pessoas de diferentes origens. Famílias que não tiveram outra escolha, idosos que viveram ali durante toda a vida e jovens que enfrentam um futuro cheio de incertezas. Enquanto museus renomados como o Prado e o Reina Sofia e lojas de luxo estão a poucos quilômetros, crianças nessa região crescem sem acesso regular ao saneamento e à eletricidade, dependendo de geradores improvisados para sobreviver. Esse contraste brutal é um dos lados mais sombrios da Espanha contemporânea. E o mais impressionante: a Cañada Real está longe de ser o único exemplo dessa Espanha invisível. Número 7. Las 3.000 viviendas em Sevilha. Quando se fala no sul da Espanha, é difícil não pensar nas touradas, no espanhol andaluz e, claro, no flamenco que encanta turistas do mundo inteiro. Sevilha, em especial, é um verdadeiro ícone cultural, com sua imponente catedral, a histórica Torre Giralda, o Real Alcázar e a deslumbrante Plaza de Espanha. Mas, longe dos flashes das câmeras, existem bairros que enfrentam uma realidade bem diferente. Um exemplo marcante é o conjunto habitacional conhecido como Las 3.000 Viviendas, localizado no Polígono Sul. Construído décadas atrás para abrigar famílias carentes, o bairro tinha como objetivo realocar moradores de áreas insalubres. Com o tempo, no entanto, foi estigmatizado e negligenciado pelas autoridades, resultando em infraestrutura precária, desemprego crônico e o surgimento de atividades paralelas. Rotulado como o bairro mais perigoso de Sevilha pela imprensa, Las 3 Viviendas é frequentemente associado à violência e ao comércio clandestino. No entanto, essa visão simplista não reflete a realidade de muitos moradores, que lutam para criar seus filhos longe da criminalidade e conquistar uma vida digna. A verdade é que, onde falta emprego e segurança, o crime pode se tornar uma saída, triste, mas real. A imprensa espanhola, às vezes, pinta essas áreas como zonas de guerra ou áreas perigosas. Mas, conversando com quem vive ali, fica claro que a grande maioria só quer uma vida digna. O poder público, por sua vez, muitas vezes prioriza a repressão policial, em vez de investir em infraestrutura, capacitação profissional ou saneamento básico. E falando em preconceito, esse tema nos leva a uma outra realidade sombria: o racismo. Número 8. Racismo. Se você acompanha futebol, provavelmente já ouviu falar dos ataques racistas que o jogador brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, sofreu em estádios espanhóis. Esses episódios causaram uma comoção mundial e reacenderam uma pergunta incômoda. Esses casos
São pontuais ou revelam algo mais profundo na sociedade espanhola? A verdade é que a Espanha, mesmo sendo historicamente influenciada por diversas culturas, não está imune ao racismo. Pessoas de origem africana ou latina enfrentam desafios no dia a dia, olhares de desconfiança, dificuldades para alugar imóveis e até barreiras no acesso a serviços básicos. Casos como o de Vinícius Júnior só expõem o que muitos já vivenciam em silêncio. E os números deixam claro que o problema não é pequeno. Segundo dados do Ministério do Interior espanhol, o racismo e a xenofobia são as categorias mais frequentes entre os chamados delitos de ódio. Em 2019, foram registrados 515 casos. Durante a pandemia, o número caiu para 485, mas logo voltou a crescer. Em 2022, foram 755 casos, um aumento de 18% em relação ao ano anterior. Mas esses dados representam apenas uma parte da realidade. De acordo com uma pesquisa do CEDRE, 81,8% das vítimas de racismo na Espanha não denunciam os casos. Ou seja, para cada ocorrência registrada, existem inúmeras outras que nunca chegam às autoridades. Número 9. Tráfico. A posição geográfica da Espanha é estratégica em vários sentidos. De um lado, facilita o acesso ao Mediterrâneo e ao restante da Europa. Por outro, torna o país uma das principais portas de entrada para mercadorias ilícitas no continente europeu. Dois pontos específicos se destacam nesse contexto. O primeiro é a costa galega, no noroeste da Espanha, banhada pelo Oceano Atlântico. Com suas costas recortadas, enseadas escondidas e águas revoltas, a região é famosa pela pesca. Mas essas mesmas características fazem dela um local estratégico para desembarques ilegais. Desde a década de 1980, a Galícia tem sido utilizada como rota para substâncias ilícitas que chegam da América Latina, muitas vezes transportadas por barcos pesqueiros que se misturam à atividade local. Já no extremo sul do país, encontramos o Estreito de Gibraltar, uma estreita faixa de mar que separa a Espanha do norte da África, mais precisamente do Marrocos. Com apenas 14 quilômetros de largura, é possível enxergar o outro continente a olho nu em alguns trechos. Essa proximidade faz do estreito uma das rotas mais ativas para o transporte de mercadorias ilegais. Lanchas rápidas cruzam as águas em alta velocidade, aproveitando o curto trajeto para escapar da fiscalização. E é nessa região que se encontra La Línea de la Concepción, uma cidade no sul da Espanha, localizada na província de Cádiz, bem na fronteira com Gibraltar, que é um território ultramarino britânico. Enquanto Gibraltar é conhecido por sua prosperidade e altos índices de renda per capita, La Línea vive um contraste marcante: altas taxas de desemprego e falta de oportunidades econômicas. Para muitas famílias de La Línea, o contrabando acaba sendo visto como uma forma de sobrevivência. Durante a noite, lanchas partem em direção à costa marroquina, retornando com produtos clandestinos que se espalham por toda a Espanha e o restante da Europa. A polícia realiza operações constantes na tentativa de combater essas atividades, mas enfrenta um jogo de gato e rato que parece não ter fim. Número 10. Violência extrema contra mulheres. Outro lado sombrio e preocupante da Espanha é a violência extrema contra mulheres. Apesar de o país ser reconhecido por suas legislações avançadas e políticas de proteção, os números mostram que o problema ainda é grave e alarmante. Segundo dados oficiais, mais de 1.200 mulheres foram assassinadas por parceiros ou ex-parceiros na Espanha desde 2003, ano em que começaram os registros oficiais. Só em 2022, 49 mulheres perderam a vida, um número que, infelizmente, aumentou em 2023, com 52 vítimas até dezembro. E o mais preocupante: muitas dessas mulheres já tinham buscado ajuda antes de serem mortas. Isso levanta uma questão séria sobre as falhas
nos mecanismos de proteção. Por quê? Mesmo com denúncias e ordens de restrição, o sistema não conseguiu evitar essas tragédias. Especialistas apontam para uma combinação de machismo estrutural, resistências culturais e lacunas no sistema de atendimento às vítimas. Um cenário que parece improvável para um país de primeiro mundo, vocês não acham? E por hoje, encerramos nossa jornada pela Espanha que poucos conhecem. Mas agora queremos saber de você. O que mais te surpreendeu? Foi descobrir que, por trás de toda a beleza e história, existem tantas dificuldades? Ou perceber que bairros inteiros funcionam quase à margem do sistema público? Deixe sua opinião nos comentários. E, se você gosta de explorar esses bastidores que poucos mostram, continue acompanhando o belo mundo. Ainda temos muitos destinos e segredos para desvendar juntos. Obrigado por nos acompanhar. Até a próxima aventura.